Justiça no Rio de Janeiro determina a prisão de 2 empresários do setor de transporte público investigados pela Operação Lava Jato. E você vai ver também. Em outra operação, Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de fraude em obras do VLT em Mato Grosso. Justiça Estadual de São Paulo cumpre determinação para tornar indisponível o apartamento triplex do Guarujá, alvo de ação na Justiça Federal que envolve o ex-presidente Lula. Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologa a colaboração premiada do ex-deputado Pedro Correia. Joesley Batista, dono da JBS, é ouvido pela Polícia Federal em investigação sobre ganho em venda de ações antes do acordo de colaboração premiada. E TSE e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil celebram um convênio para a Força-Tarefa que vai examinar prestações de contas partidárias. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça em mais uma fase da Operação Lava Jato. Desta vez, os trabalhos se concentram no Rio de Janeiro. O repórter Jaime Vasconcelos, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Jaime. Olá, Érica, boa tarde. As prisões foram pedidas pelo Ministério Público Federal e determinadas pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Só que essas prisões dizem respeito a 2 empresários que atuam no Paraná, em Curitiba. Eles são empresários do ramo da construção civil e são suspeitos de fazerem parte das fraudes no sistema de transporte no Rio de Janeiro. Eles utilizariam a construção civil, imóveis, para lavar dinheiro desse grupo que está sendo investigado lá no Rio de Janeiro. Um desses empresários foi preso lá em Curitiba e o outro empresário está foragido, está no exterior e a Interpol já foi avisada, o nome dele já foi incluído na lista vermelha e agora ele é considerado um foragido internacional. E falando ainda de outra operação da Polícia Federal, os agentes estão cumprindo mandados de condução coercitiva e de busca e apreensão no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná. Essa outra operação da Polícia Federal é a Operação Descarrilho, que apura fraudes em um consórcio do VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos, entre Cuiabá e Várzea Grande. Esses investigados são suspeitos de fraudar a licitação e também de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Érica, volto com você no estúdio. Obrigada, Jaime. E a Justiça Federal em São Paulo informou ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em Curitiba, que já cumpriu a ordem e confiscou o apartamento triplex do Guarujá, que é alvo na ação da Justiça que envolve o ex-presidente Lula. A repórter Carolina Chaves tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o cumprimento foi feito pelo juiz Daniel Costa, da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo a determinação da Justiça Federal em Curitiba. O juiz Sérgio Moro determinou o sequestro e o confisco do triplex no condomínio Solares, localizado no Guarujá, em São Paulo. De acordo com a decisão, a condenação do sequestro e do confisco foi com base no artigo 91 do Código Penal, por ser considerado produto de crime, ou seja, ele foi adquirido de forma ilícita. Ainda de acordo com a sentença, o bem não pode servir como garantia em processos cíveis. Érica. Obrigada, Carolina. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologou a colaboração premiada do ex-deputado Pedro Correia. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologou a colaboração premiada do ex-deputado Pedro Correia. Condenado na ação penal 470 e também em processo da Lava Jato, Correia firmou o acordo com a Procuradoria-Geral da República. Os termos do acordo estão sob sigilo. A PGR vai decidir se vai pedir a abertura de inquéritos no STF a partir dos depoimentos. Pedro Correia está em prisão domiciliar em Recife desde fevereiro.
Advogados do presidente Michel Temer entraram com pedido no Supremo Tribunal Federal para que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não atue em processos contra o presidente da República. O pedido foi feito ao ministro Edson Fachin. O advogado de Temer, Antônio Cláudio Maris, alegou que Janot teria extrapolado os limites constitucionais e legais do cargo. Rodrigo Janot denunciou Temer por corrupção passiva, com base nas delações dos executivos da JBS, e pode apresentar novas denúncias contra o presidente. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu legalidade da ordem de prisão contra o empresário Eike Batista, mas entendeu que a decisão final sobre o caso caberá ao Supremo Tribunal Federal, por causa de uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que concedeu liberdade provisória a Eike. O empresário ficou preso preventivamente por 3 meses durante a investigação da Operação Calicut, que é um desdobramento da Lava Jato, e investiga a organização criminosa chefiada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Eike Batista é acusado de pagar propina de mais de 50 milhões de reais a Cabral. No mesmo julgamento, os ministros do STJ mantiveram a prisão de Flávio Godinho, braço direito de Eike Batista, acusado de intermediar contratos fraudulentos entre Batista e agentes públicos. Em decisão unânime, os ministros da sexta turma do STJ decidiram substituir a prisão preventiva de 3 acusados presos nas operações Eficiência e Mascate por medidas cautelares. As operações são também desdobramentos da Operação Lava Jato, que investiga uma organização criminosa que atuava no governo do Rio de Janeiro. Os beneficiados são Tiago Aragão, advogado e ex-sócio de Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, o empresário Luiz Paulo Reis e o publicitário e ex-secretário do governo Francisco de Assis Neto. Os réus são acusados de integrarem organização criminosa que atuava no governo do Rio de Janeiro e foram presos preventivamente por lavagem de dinheiro. De acordo com a relatora do caso aqui no STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para o andamento do processo. Os ministros seguiram o entendimento da relatora e determinaram, então, que os réus devem comparecer mensalmente em juízo. Entre as medidas cautelares estão a proibição de manter contato com os demais acusados do processo e de se ausentar da comarca sem autorização. Eles também estão impedidos de exercer as atividades empresariais. O empresário e dono da JBS, Joesley Batista, está sendo ouvido hoje na sede da Polícia Federal em São Paulo. A oitiva faz parte das investigações sobre a venda de ações antes do acordo de colaboração premiada. Segundo a investigação do Ministério Público Federal, os controladores da JBS, organizados por meio da FB Participações, podem ter evitado uma perda de 138 milhões de reais com a venda de ações às vésperas dos executivos da empresa assinarem acordo de delação premiada. A JBS foi alvo de busca e apreensão na Operação Tendão de Aquiles, que investiga o uso de informação privilegiada por parte das companhias. O Ministério Público Federal ratificou parcialmente as denúncias contra os ex-parlamentares por peculato. Eles são acusados de comprar passagens aéreas para terceiros. A Câmara gastou mais de 8 milhões de reais com a emissão dos bilhetes. O episódio ficou conhecido como Farra das Passagens. Deputados são acusados de usar recursos públicos, parte da cota de cada um, mas para comprar bilhetes aéreos em nome de terceiros. 72 ex-parlamentares emitiram mais de 13.800 passagens para outras pessoas. Com isso, o valor gasto pela Câmara dos Deputados foi de R$ 8.300.000. Enquanto teve deputado que emitiu um bilhete, o recordista foi Henrique Afonso. O parlamentar comprou 434 passagens, custo de R$ 245 mil. O caso se tornou público em 2009 e no ano passado chegou à Justiça em ações penais apresentadas pela Procuradoria Regional da República na primeira região contra 443 políticos. Os inquéritos de 380 parlamentares foram desmembrados para a Procuradoria da República do Distrito Federal, já que eles perderam foro privilegiado. O Ministério Público Federal fez um pente fino em todos os processos e identificou que, em alguns casos, os crimes já perderam a validade. As investigações continuam para 50 ex-deputados. Os políticos foram separados em 3 grupos. Quem tem mais de 70 anos e, por lei, tem o prazo de prescrição reduzido pela metade, quem efetivamente deveria responder na esfera criminal e os casos prováveis para serem arquivados. Na farra das passagens, a maioria das viagens foi dentro do país.
mas deputados também aproveitaram para comprar bilhetes internacionais para os Estados Unidos, França e Argentina. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Segunda turma do Supremo absolve o deputado Roberto Góes, acusado de crimes contra as finanças públicas. Voltamos em instantes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de extradição de um israelense condenado por matar um palestino. A decisão foi unânime. O julgamento do caso foi retomado nesta terça-feira com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que seguiu a relatora, ministra Rosa Weber. Também foi julgado um habeas corpus de um homem acusado de suposto crime de estelionato. Depois de condenação em primeira instância, foi interposto recurso no STJ com ação cautelar pedindo liberdade do réu para ampla defesa, pedido que foi negado por meio de decisão monocrática. No STF, a defesa entrou com habeas corpus alegando a aplicação do princípio da ampla defesa. Por maioria de votos, os ministros julgaram que o habeas corpus não é a ação adequada para se questionar decisão monocrática do STJ, considerando que o caso concreto ainda não foi julgado. A primeira turma concedeu ainda, por unanimidade, pedido de extradição de homem acusado de desviar verbas do Fundo de Pensão de Militares do Peru. E a segunda turma do Supremo absolveu o deputado Roberto Góes, acusado de prática de crimes contra as finanças públicas. Roberto Góes foi acusado de ter supostamente desviado recursos públicos em favor de 37 síndicos do conjunto habitacional Mucajá, em 2012, quando era prefeito de Macapá, no Amapá. Cada síndico recebia R$ 1.045 por mês. A denúncia contra ele foi por peculato e por autorizar despesas não previstas em lei. Em alegações finais, o Ministério Público afirmou que as despesas tinham autorização legal e que não ficou comprovada a má-fé do deputado. A segunda turma absolveu Roberto Góes por unanimidade. Os ministros entenderam que os fatos não constituem crime. O voto no sentido de julgar improcedente e por tipicidade da conduta aí, absolvendo o réu. Eu estou julgando improcedente a ação, absolvendo o réu na forma do disposto no artigo 3863 do Código de Processo Penal. A oitava turma do TST negou o recurso onde um pintor automotivo requeria terceirização ilícita em trabalho realizado junto a uma montadora de automóveis. O processo do pintor de automóveis chegou ao Tribunal Superior do Trabalho após o trabalhador recorrer da decisão que rejeitou a existência do vínculo de emprego com a Volkswagen. O pedido de reconhecimento do vínculo com a montadora foi negado em primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná manteve a sentença ao considerar que o trabalhador pintava peças produzidas e montadas por uma empresa prestadora de serviços e que não havia provas de que as empresas tenham firmado um acordo para a terceirização de mão de obra. O recurso do pintor, que insistiu no argumento de terceirização ilícita, foi analisado pela oitava turma do TST. Durante o julgamento, o relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, reforçou o entendimento do regional de que a relação comercial ficou comprovada por contratos firmados para o fornecimento de peças automotivas. Ele destacou ainda que também não houve comprovação de subordinação estrutural entre as empresas. Por isso, não se trataria de terceirização, mas sim de relação comercial. Nesse caso, segundo o ministro, a jurisprudência do TST é clara no sentido de não se aplicar a súmula 331, que trata da terceirização. O voto dele foi acompanhado por unanimidade e o recurso não foi conhecido. Uma servidora municipal do interior de São Paulo conseguiu na Justiça reduzir a jornada para cuidar do filho que é autista. Uma lei prevê a redução da jornada nesses casos para servidores públicos federais e foi aplicada por analogia. E para falar sobre esse assunto está aqui conosco o advogado Cláudio Melo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, nesse caso que a gente viu aqui, que eu falei recentemente, da servidora municipal conseguiu uma redução da jornada de trabalho para cuidar do filho que tem autismo. O que diz a lei federal em que foi baseada essa decisão? A lei federal é a lei 8.112, que é a lei aplicada aos servidores públicos federais, regidos por esse regime que a gente chama de estatutário. Ela dá uma possibilidade do servidor que tem um cônjuge ou algum filho sob sua dependência
com algum tipo de deficiência física, que ele tenha redução da jornada de trabalho para cuidar desse filho. Então, a decisão ela deve ter se baseado por analogia, porque não há esse mesmo dispositivo amplamente colocado na CLT, que rege a disposição, apesar dela também ser servidora pública, sim, municipal, como você colocou, mas ela é regida pela CLT, tem os mesmos direitos do servidor seletista, mas ele aplicou por analogia. Talvez não fosse tão necessário. Nós temos uma convenção internacional de direitos das pessoas com deficiência, que foi ratificado pelo Brasil em 2008 pelo decreto 186, que ele prevê esse princípio, inclusive liberando o servidor de ter que cumprir uma jornada complementar por conta do cuidado do filho e dizendo que todos os países signatários eles têm que se adequar a esse tipo de legislação. Então a pessoa, o próprio servidor ou o próprio trabalhador, já que ele se aplica para todos, que tenha esse tipo de deficiência, ou seu filho ou seu cônjuge, ele tem direito a uma jornada especial para cuidar dessas pessoas. E esses casos são sempre decididos na Justiça? Não é necessário. Para o servidor público federal já há uma lei, então pode ser aplicada imediatamente, ela tem efeito imediato. Para o servidor público, para o servidor ou para o trabalhador regido pela CLT, não há necessidade também de ser ajuizada uma ação. O empregador pode conceder esse benefício mediante até acordo com a convenção coletiva de trabalho ou mesmo colocando esse princípio que foi colocado na Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Qual é a redução na carga horária que é aplicada nesses casos? Varia bastante. Nós temos agora vários tipos de jornada na CLT e na nossa legislação. A jornada geral para o servidor público federal é de 40 horas semanais. Sim. Então, geralmente, se reduz, são 8 horas diárias, se reduz para 6 horas diárias para dar esse tempo dele cuidar da pessoa. Mas nós temos outro tipo de jornada. Sim. Jornalista, por exemplo, tem uma jornada de 5 horas de trabalho que pode ser estendida para 7. E nesses casos tem que ser aplicado o bom senso. Uma pessoa com 5 horas abaixaria até quanto para que ela tenha essa jornada para cuidar do filho? Talvez em 1 ou 2 horas. Isso não está claro na lei e nem nessa convenção internacional. Vai ter que ser aplicado caso a caso. Quando há essa redução, né, baseado aí na lei, o trabalhador mantém os mesmos direitos trabalhistas? Para esse tipo de redução, sim. Para esse tipo de redução, ele mantém não só o salário dele, como todos os direitos e garantias trabalhistas. Porque essa é uma redução que ele visa o bem-estar da sociedade. Quando você está cuidando de uma pessoa com deficiência, você está provendo a sociedade para que ela não tenha até mais gasto com aquela pessoa. O salário não pode ser reduzido também? Não pode ser reduzido nesse caso. Nós temos outros tipos de redução salarial ou de jornada, mas não é esse caso. Esse caso vai ter que ser mantida a remuneração da pessoa, o cargo da pessoa, mesmo com essa redução de salário. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TSE e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil celebram um convênio para a Força Tarefa que vai examinar prestações de contas partidárias. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos aqui a nossa conversa com o advogado Cláudio de Mello, que hoje conversa com a gente a respeito de que possibilidade usar para reduzir a jornada de trabalho. Em que situações isso acontece, né? O senhor já explicou para a gente no bloco anterior, mas eu gostaria de saber se essa jornada ela pode se estender pela vida inteira do dependente, né? Ou ela tem um prazo definido, essa redução? Enquanto a pessoa que tem necessidades especiais estiver sob a dependência do trabalhador ou do servidor, se estende essa jornada especial, enquanto estiver sob sua dependência. Nós temos casos de pais, por exemplo, que se separam. E aí, muitas vezes, não fica sob a dependência de um desses. Se não ficar sob a dependência dele, não haver a necessidade dele permanecer para cuidados, então aí ele vai perder essa garantia da jornada especial. Existem casos em que o pai e a mãe podem conseguir essa redução? Tem que comprovar que há necessidade dos dois estarem presentes para cuidar, ou do filho, no caso, já que ele chamou de pais, ou de alguma pessoa que esteja sob seus cuidados. O mais comum é que haja apenas a necessidade de um deles. Então, se for concedido para um dos dois cônjuges, o outro não terá esse benefício. A gente fala muito aí, está falando muito sobre o trabalho de servidor público, né? Em relação à iniciativa privada, porque muita gente trabalha na iniciativa privada e tem aí algum dependente em casa. Essa redução pode ser aplicada? Pode ser aplicada também. Nós temos alguns tipos de redução de jornada, inclusive aplicados aos servidores que nós colocamos privados, regidos pela CLT.
Na verdade, o servidor público, ainda que regido pela CLT, o servidor privado tem os mesmos benefícios e garantias. Só uma questão de estabilidade. Mas ele é aplicável também por conta dessa convenção e também por analogia. Porque isso é um princípio geral, isso é algo que beneficia a sociedade como um todo. E o princípio ele tem que se sobrepor à norma, ele tem que ser acima. Então, o trabalhador regido pela CLT, ele tem esses mesmos direitos e garantias. Isso vale muito para uma negociação, para conseguir essa redução, a negociação com o empregador, nesse caso da iniciativa privada? Vale bastante. E vai valer muito mais agora com as reformas trabalhistas que nós tivemos. O sindicato que consegue entabular uma convenção, um acordo coletivo de maneira muito mais técnica e precisa, ele consegue incorporar isso aos direitos dos trabalhadores. Então, se ele colocar isso até na sua convenção coletiva e até colocando meandros, a miúde, qual o tamanho da jornada, em que ela vai ser reduzida, se vale para os dois ou não, ele facilita muito o direito do trabalhador. E uma negociação aí, antes de entrar na justiça, vale muito mais a pena para ambas as partes, né? Em todos os casos vai valer muito mais a pena. Se estiver na convenção, ela vai ter uma força de contrato, então já vai estar estipulado. A pessoa tem apenas que comprovar que ela faz jus àquele benefício. Não há necessidade da salvaguarda do judiciário. Só vai, obviamente, necessitar da salvaguarda do judiciário apenas para fazer cumprir o seu direito. Mas é sempre melhor uma tentativa de acordo direto com o seu empregador. Porque nesse acordo direto, você elimina tensões, você elimina problemas, você elimina uma série de outras coisas que podem ser dirimidas para um ambiente muito mais enriquecedor. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado trabalhista Cláudio de Mello, que hoje conversou com a gente a respeito da redução da jornada de trabalho, em que situações ela acontece. Obrigada. Até uma próxima. O Tribunal Superior Eleitoral firmou nesta terça-feira termo de cooperação com os tribunais de contas dos estados, ampliando a parceria já existente com o TCU durante as eleições de 2016. O convênio prevê apoio no exame das prestações de contas anuais de partidos políticos referentes aos exercícios 2014 e 2015. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, destacou que a parceria reúne esforços dos órgãos de controle para garantir transparência e fiscalização do financiamento da democracia brasileira. Se nós não fazemos essa análise num dado prazo, na verdade, tudo fica prejudicado, prescreve. De modo que essa foi a forma, foi a engenharia institucional que nós conseguimos conceber, porque contamos com o apoio do Tribunal de Contas da União, de todos os tribunais de contas do Brasil, né, todos os tribunais de contas estaduais, e isso vai nos permitir analisar com expertise, com técnica, com a devida presteza, com a devida celeridade, as contas que estão submetidas à Justiça Eleitoral e que estavam pendentes de análise. Valdeci Fernandes Pascoal, presidente da Associação dos Tribunais de Contas Estaduais, a Tricom, ressaltou que, mais uma vez, a experiência de seus auditores é colocada à disposição da Justiça Eleitoral para verificar a regularidade das prestações de contas de partidos. Estamos certos de que a República, a democracia e a cidadania, ao final, serão os grandes beneficiados. Não há saída ou solução fora da moldura democrática. Ao mesmo tempo em que não existe democracia sem controle. Todos os tribunais de contas estaduais aderiram ao convênio. O período de vigência vai de agosto a dezembro deste ano. Os auditores vão auxiliar na análise de 92 prestações que envolvem recursos de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, distribuídos aos partidos por meio de cotas do fundo partidário, acrescidos de multas eleitorais. São processos extremamente volumosos porque são contas de diretórios nacionais e são os diretórios nacionais que recebem a maior parcela, a maior cota de fundo partidário. Então, hoje, todos os processos estão digitalizados e disponíveis na página de internet do TSE, disponíveis para acesso para qualquer cidadão, isso é importante que fique claro. Os auditores de contas indicados pelos tribunais de contas estaduais, eles terão acesso ao conteúdo do processo de prestação de contas digitalizados que está lá na nossa página. A ideia é que eles nos auxiliem no atendimento quanto ao exame desse passivo, dessas contas que estão aqui ainda para serem analisadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O programa Artigo 5º desta semana fala das transmissões ao vivo das sessões plenárias do STF. Em homenagem aos 15 anos da TV Justiça, o Artigo 5º recebe os ministros Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Eles falam sobre a importância da transparência nos julgamentos e, com isso, aproximam o judiciário da população. O Artigo 5º é hoje às 20h30 da noite. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você tem logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Boa tarde para você, até amanhã.